Diz assim a Escritura: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa expressão que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem duas interpretações. A primeira é que nós usamos em teologia o termo que Deus é espírito, incriado, infinitamente perfeito, ou seja, ele é imutável. Quando Deus, antes de Deus criar o mundo, se você tivesse olhado para ele, ou conhecido os pensamentos dele, antes dele criar o mundo, e hoje, trilhões de anos depois, você olhasse para Deus e conhecesse os pensamentos dele, você estaria vendo exatamente a mesma coisa. Deus nunca mudou, ele nunca mudou, ele nunca se aprimorou, ele nunca se adaptou a nada, ele sempre foi o mesmo. É isso que entra esse estudo aqui, essa expressão que não é originária daqui, essa expressão é lá do Antigo Testamento, ela não surge aqui em Hebreus. O escritor aqui de Hebreus, que muita gente não sabe, da metade para trás foi Lucas e da metade para frente foi Paulo, isso aí ninguém sabe. Paulo, quando escreve aqui, ele está copiando uma expressão lá do Antigo Testamento, que diz exatamente isso, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, teologicamente, ser o mesmo significa que aquilo que você tivesse visto em Deus bilhões de anos antes, você veria exatamente agora do mesmo jeito. Nada mudaria nesse Deus, nada muda nele. Por quê? Porque ele é perfeito. O que é perfeito não sofre mudança nem adaptação. Nós, seres humanos, precisamos de uma modelada aqui, uma remodelada ali, um arrependimento aqui, um reconhecimento lá, porque nós não somos perfeitos. Deus é perfeito. E ele diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, anda na minha presença. O que significa andar na minha presença? Abraão, se espelha em mim. Amém? Guarda essa. Abraão, se espelha em mim, anda na minha presença e ser perfeito. Era esse o chamado de Deus para Abraão. Então, outra interpretação aqui é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está revelado 3 dispensações. O ontem é o tempo da lei, o hoje é o tempo da graça, e o eternamente tanto engloba o milênio como toda a eternidade. Porque no milênio Jesus Cristo estará reinando e tudo estará acontecendo conforme as suas determinações, e ele não vai permitir que ninguém haja de forma diferente daquilo que ele vai determinar no milênio. Então, a dispensação do milênio, ela simplesmente é um retrato da própria eternidade. Porque na eternidade, ninguém fará nada diferente do estabelecido nos reinos de Deus. Essas duas colocações, por que nós queremos enfatizar? É o caráter de Deus. Deus tem um caráter, não tem? Tem. Ele se ira, ele ama, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Ao culpado ele não tem por inocente, ele exerce juízo. Ele por amor criou o paraíso e a sua glória para o homem nela habitar. Mas pela sua ira ele criou o inferno, o lago de fogo e enxofre. Isso está no caráter de Deus. Deus não muda. Nós precisamos entender quem é Deus. A Bíblia está aí para isso.
Existiram sobre a terra várias dispensações. O que é a dispensação? É aquele período de tempo, é aquelas regras que Deus traz em determinado momento, em que Ele trata com o homem de uma maneira específica. Não entenda errado, Deus está tratando com o homem de uma maneira específica, não quer dizer que Deus mudou nas muitas dispensações que Ele traz sobre a terra. Ou seja, no tempo de Adão, havia a dispensação da inocência. O que é a dispensação da inocência? Não tem nada de inocente, é que o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas Deus havia dado uma lei, não havia dado uma lei? Adão, a lei é a seguinte: tudo aí está à tua disposição, mas nisso aqui não toca. Já existia uma lei. Quando Adão tocou, Deus exerceu o seu juízo. Amém? Deus castigou, Deus trouxe maldição sobre a terra, disse: por tua culpa toda a terra será maldita, a produção agora será diferente, cardos, espinhos, com o suor do teu rosto tu ganharás o teu pão. Então Deus está tratando com Adão num período que nós teologicamente classificamos como dispensação da inocência, mas ele está exercendo o seu juízo. Então ele está amaldiçoando, antes ele estava abençoando, depois ele começa a amaldiçoar. Vemos um outro tempo que entra ali, o período da lei, que começa a ser manifesto de Êxodo até Deuteronômio. E ali Deus leva Moisés ao Monte Sinai e lhe dá a lei, e especificamente Deuteronômio no capítulo 28, nós vemos que Deus faz o quê? Dá uma lei e vincula a esta lei bênçãos e maldições. Então ele está sendo o mesmo lá de Adão ou não está? Está sendo ou não está sendo o mesmo Deus? Ele falou assim: olha, se vocês guardarem minha palavra, eu vou livrar a enfermidade de vocês, vou acabar com a enfermidade do meio de vocês, eu vou fazer o gado de vocês produzir, vocês vão ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito é o fruto do vosso ventre, bendita a vossa maçadeira, bendito serás ao entrar, bendito ao sair, e o Senhor te guardará de todo mal, colocará os teus inimigos por escabelo dos teus pés, tu estarás por cima e não por baixo, emprestarás a muita gente, mas de ninguém tomarás emprestado, o Senhor seu Deus será contigo, os teus inimigos serão os meus inimigos, se guardarem a minha palavra. Eles virão por um caminho e vão fugir por 7. Essa é a bênção. Do outro lado, no monte, Deus vem e diz assim: mas se vocês não guardarem a minha palavra, aí inverte tudo. Então, a mesma questão da bênção que Adão vivia e depois a maldição por quebrar a lei de Deus, agora, no tempo da lei, com Moisés, Deus está falando de bênção e está falando de maldição. Vem o livro dos Juízes, onde Deus não levantava nenhum representante, levantou de tempo em tempo 13 juízes em tempos espaçados, e ali nós vemos Israel sendo oprimido porque não guardava a lei de Deus. Daqui a pouco Israel começa a guardar a lei de Deus, aí Deus levanta um juiz e os livra de todos os inimigos. Ou seja, o que estamos vendo aí? Bênçãos e maldições. Deus é o mesmo. Ele não muda. Vem um período lá que Deus levanta um homem chamado Jeremias. E Jeremias diz assim: ó, se vocês guardarem a palavra do Senhor, Ele vai abençoar. Se não guardar, Ele vai amaldiçoar. A Babilônia vem aí e vai destruir tudo. O que é que nós estamos vendo milhares de anos depois? Bênção e maldição. Tudo vinculado à palavra. Hoje você tem a palavra. Nas tuas mãos você tem a bênção e a maldição. Tem ou não tem? E Deus vem tratando com o homem no que nós chamamos dispensações. Agora, Malaquias diz lá em Malaquias capítulo 4, ele diz que para vós que esperais no meu nome, o Senhor virá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Mas o ímpio, diz Deus, serão pisados por vós, porque vos tornarão cinza debaixo dos vossos pés.
É isso que está dizendo. Então nós vemos aí mais uma vez, já aqui no final do Antigo Testamento, bênção e maldição, em Malaquias 4. Mas aí termina o que nós chamamos de Antigo Testamento e entra no cenário um homem chamado João Batista, antes de Jesus Cristo. E João Batista diz o quê? Arrependei-vos, porque o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aquele que vem após mim, ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira. E ele vai recolher a palha e vai lançar no fogo inextinguível. João Batista está falando de bênção e de maldição. Aí entra Jesus Cristo e diz assim: se alguém não guardar a minha palavra, eu não o julgo, porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Ele está falando de bênção e maldição. Este caráter de Deus ser o mesmo nós estamos vendo dia a dia na Escritura. As pessoas estão se iludindo, meu irmão, com um Deus de fantasia. Se eu tiver um sinal mais forte, eu vou falar uma coisa para você tão terrível que você não vai nem aguentar hoje. Ela veio ao meu espírito e eu segurei dessa vez. Se o Senhor me trouxer de volta, eu vou soltar isso. E tem gente que vai se escandalizar aqui dentro. Meu irmão, essa ilusão que as pessoas criaram nesse tempo da graça que nós estamos vivendo, de um Deus de amor, de amor, de amor, isso é conversa fiada. Deus não é só amor. E nós precisamos entender isso. Faz parte da composição da nossa armadura, da nossa estrutura, entender a Escritura por completo, naquilo que é determinado para o tempo em que vivemos. Daniel quis entender a Escritura e o anjo disse o que para ele? Não, Daniel, sela as palavras deste livro, porque isso é para tempo distante, não é para você. O saber deste livro vai se multiplicar lá na frente. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que temos que entender aquilo que é para o nosso tempo. Daniel entendeu muito bem o que era para o tempo dele. Por isso ele foi chamado de quê pelo anjo? Homem muito amado, muito desejado pelos céus. O anjo diz: Daniel, tu é muito amado lá no céu. Os céus te conhecem, Deus te conhece, tu é conhecido na região celeste. Porque ele entendeu como ele deveria viver no tempo em que ele vivia, no tempo em que ele residia. Hoje, meu irmão, nós vivemos num tempo específico, num tempo em que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não mudou. A maneira dele tratar com o homem é sempre estabelecendo leis, e Jesus Cristo é mais uma lei estabelecida por Deus. Quem quebrar essa lei vai experimentar a maldição. E o que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é aquilo que ele determina. E hoje, a lei de Cristo, ela não é só determinada numa leitura bíblica. Hoje nós temos o Espírito Santo, porque Jesus falou assim: olha, muito tenho ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A lei de Deus constitui-se naquilo que ele tem te revelado dia a dia, que nem escrito está, como João diz. Eu cuido que se tudo que Jesus fez e disse fossem escritos nos livros, nem todos os volumes da terra caberiam. Meu irmão, Deus não mudou, ele apenas quer que você se relacione com ele de formas diferentes. No tempo da lei, ele era o mesmo, mas você tinha um caminho que ele próprio estabeleceu para você chegar a ele. Hoje, no tempo da graça, ele é o mesmo, mas ele tem um caminho estabelecido para você chegar a ele. No milênio, ele será o mesmo, mas ele terá um outro caminho estabelecido para você chegar a ele. Ele sempre será o mesmo. Tanto na bênção quanto na maldição, ele é imutável, ele é perfeito, ele não tem sombra, nem mudança, nem variação alguma. Quem tem que ir se adaptando às regras de Deus somos nós. Deus não se adapta às suas regras, ele dita leis.
para nós nos enquadrarmos nela. E bem-aventurado, diz a Escritura, o que medita de dia e de noite, esse será como árvore junto a ribeiro, vai dar o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Hoje, meu irmão, Cristo se transformou em uma dispensação. O que é a dispensação? É a maneira como Deus trata com a humanidade. Como assim? Porque Ele instituiu Cristo como uma dispensação, como um caminho, verdade e vida para nós chegarmos até Ele. E agora, eu quero lembrar de você, para você, os massacres do Antigo Testamento, o anjo que matou 185 mil assírios, o anjo da morte que foi liberado no Egito. Eu quero lembrar para você as pedras que Deus jogou do céu e soterrou os inimigos de Josué. Eu quero lembrar para você o anjo do Senhor que desembainhou a espada e trouxe uma maldição sobre a cidade de Jerusalém, quando Davi governava, e morreram 70 mil daquele povo. E muita gente está se iludindo, achando que Deus não é mais o mesmo. Eu te garanto, Ele é o mesmo. Aquele anjo está vivo, e a hora que Deus der uma ordem, ele age de acordo com o que Deus quiser. Nós vemos na Escritura, em Atos capítulo 5, um casal chamado Ananias e Safira. Vemos que foram mortos direto pelo poder da palavra de Deus, provando que Deus é o mesmo. Meu irmão, escuta essa. Você não está preparado ainda para certas coisas que Deus precisa fazer através da sua vida. Você tem que entender muito bem o caráter de Deus. Você tem que tomar cuidado com esse Cristo de capa de ovelha que te apresentaram. Você tem que tomar cuidado com ele, meu irmão. Esse Cristo de capa de ovelha, ele não põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Cristo guerreiro, esse põe. Você precisa entender que Cristo você está servindo. Hoje você entra nas igrejas, meu irmão, é paz e amor, é hippie. Esta não é a realidade do Evangelho. Em Atos capítulo 12, verso 20 a 23, diz que o rei Herodes foi fazer uma preleção lá a respeito de dois povos, uma situação em que ele começou a falar. E o povo se maravilhou com ele falando, e o povo dizia o quê? Isso aí não é voz de homem, é voz de Deus. E diz que ele não glorificou a Deus, e diz que um anjo de Deus veio e o feriu a espada, e a sua carne apodreceu, e ele, comido de bichos, expirou. Aonde que nós estamos falando? De Atos capítulo 12. Ora, mas não é esse o mesmo Deus do Antigo Testamento, que saía com uma espada na mão do anjo e matava os inimigos e feria e derrubava? Hoje, meu irmão, pode ser que Deus não nos mande preparar um exército como mandava no tempo do Antigo Testamento. Pode ser que Deus não nos mande perseguir os inimigos à espada, natural, não. Realmente não vai mandar. Hoje Deus mais quer mártires, porque é isso que está escrito lá. Até que se complete o número dos seus conservos que hão de morrer martirizados pela causa do Evangelho. As almas debaixo do altar estão clamando. Mas, meu irmão, você só sairá da terra quando você tiver pelo menos duas declarações. A primeira é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A segunda é: o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Essas duas expressões, a primeira foi com quem? Paulo. E a segunda com Pedro. Enquanto Deus não te revelar esse tempo, os inimigos se tornarão cinza debaixo dos teus pés. Guarde esta lição de hoje. Hoje o teu espírito está sendo gravado, está sendo marcado, porque esta palavra te será cobrada um dia.
Quando Davi conquistou, quando Absalão se rebelou contra Davi, Davi pranteou, Davi chorou porque Absalão, seu filho, foi morto, Joabe o matou. E Davi se sentiu muito entristecido. Quem não se sentiria? O filho foi morto. Mas Joabe chegou lá e disse assim: bonito, hein, rei de Israel? Quer dizer que se o inimigo do Senhor tivesse prevalecido e o teu exército estivesse morto, tu estarias festejando. Mas porque o inimigo de Deus foi morto, tu estás aí pranteando. Ou você se levanta, ou nenhum homem ficará contigo. Porquanto tu estás tendo compaixão dos inimigos do Senhor. Meu irmão, não tenha compaixão dos inimigos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não tenha, porque o teu caráter tem que ser forjado na guerra e na batalha. Aleluia! Se você viver de compaixão e misericórdia, compaixão e misericórdia, quem tem que exercer é Deus. Você obedece ordens. Aleluia! Se Ele te disser tem compaixão, tem compaixão. Se Ele te dizer tem misericórdia, tem misericórdia. Se Ele te disser, Pedro, proclama o meu juízo, Ananias e Safira, estão mortos, estão mortos. Aleluia! Aleluia! Não saia da posição de servo, irmão. É tempo perdido. Não adianta compaixão. Joabe repreendeu Davi. Que história é essa? Você está tendo compaixão dos inimigos do Senhor? Tu vai ficar sozinho, toda Jerusalém vai te abandonar. Ou você esquece as tuas mágoas, mas é meu filho, não quero saber que é teu filho, é inimigo do Senhor. Você pode suportar essa palavra? Pode suportar, irmão? Irmão, as coisas que estão para acontecer são terríveis. Muita gente que hoje bate no peito e diz eu sou geração Jesus Cristo, daqui a um tempo não vai querer ser. Não vai querer ser. Porque Deus está preparando conosco uma obra que é para denunciar. Ele está nos preparando a voltar a viver o que viveu a igreja primitiva. Aleluia! Aleluia! É isso que Ele está preparando a gente, irmão. E a igreja primitiva só crescia debaixo de perseguição. Quando acabou a perseguição, acabou o crescimento. Hoje nós temos vários clubes sociais intitulados igrejas. Vários pastores com seus negócios chamados igreja. Várias empresas intituladas igrejas. Pastores com um monte de empregados chamados auxiliares. É isso que tem acontecido. Mas nós não queremos saber disso. O nosso objetivo é viver Cristo Jesus, crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Então, meu irmão, você é chamado para uma guerra. E muitos aqui são chamados já para o martírio. Mas antes da hora do martírio, aquele que se levantar contra você cairá pela espada do Senhor. É isso que Ele tem preparado. Mesmo os mártires que estão, Deus revelou um sonho à nossa irmã e ela entregou. E eu tenho certeza que ela não sabe o significado daquele sonho, porque eu fiquei completamente impactado com a revelação do sonho. E eu vou dizer uma coisa: aqui dentro desta igreja tem mártires. Aleluia! Aleluia! Aqui dentro tem mártires. Glória a Deus! Aleluia! Mas são poucos. Glória a Deus! Aleluia! Mas estão aqui dentro. Eu tenho convivido com mártires dentro desta igreja. Embora eu não serei martirizado, tem pessoas aqui dentro que são mártires. Mas isso é só aqui dentro, lá fora não tem. Isso é só aqui. E Deus tem mostrado a coisa numa dimensão tão gloriosa. Meu irmão, eu digo uma coisa: o meu galardão está seguro e é grande. Aleluia, aleluia.
Porque um ministério, para conseguir gerar mártires, ele tem que ser um ministério tremendo. Nenhum ministério por aí está gerando mártir. Esse aqui Deus já revelou, olha, tem mártir. Está vendo aquele ali? É mártir. Está vendo aquele outro? É mártir. Está vendo aquele outro ali? Vai ter a cabeça na bandeja. Mas o teu galardão está seguro comigo. Para você gerar um mártir, meu irmão, tu tem que ser muito valente. Hoje os ministérios por aí só geram empregados. Irmão, assume lá o trabalho lá, que tu vai ter tantos % nos dízimos e nas ofertas. Isso é gerar empregado, meu irmão. Quem tem ministério não vira empregado de homem, meu irmão. Quem tem ministério é Ele, Deus. Como é que alguém pode ter um ministério e prestar obediência a homens? E a minha oração tem sido, irmão, me dê a liberdade de te dizer isso. Eu tenho orado e dito, Senhor, purifica Israel. Aleluia. Purifica Israel, Deus. Porque o nosso Deus, meu irmão, não está preocupado com 32 mil. Ele quer 300. É com 300 que se vence a batalha e não com 32 mil. Por isso eu tenho dito, irmão, ore pela sua vida. Nem tudo nós podemos chegar nesse púlpito e falar, mas coisas pesadas você já tem ouvido, e eu já tenho dito e eu quero repetir. Irmão, se amanhã depois você achar que Deus te levou para outro ministério, para outro lugar, vai. Se quiser uma oração, eu vou orar com todo o coração sincero para que Deus te abençoe, te faça multiplicar, prosperar, que as tuas mãos sejam notórias na presença do Senhor e que a tua língua seja uma pena de um destro escritor. Eu quero que realmente Deus te abençoe, mas eu quero te pedir, vai e não volta. Para você ter a ideia da seriedade deste ministério. As coisas que Deus me tem falado na intimidade, eu digo assim, Senhor, eu não estou preparado, mas eu estou caminhando. Ele já falou que tem, eu vou estar preparado, é só não negligenciar. Quando chegar a hora, meu irmão, eu vou te confessar uma coisa, a proposta da TV, havia dentro de mim um maremoto, uma série de situações que eu não posso nem te definir direito, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não estava preparado. Quando Deus mostrou qual era a proposta, eu falei assim, meu Deus, eu não estou preparado. Mas Ele falou, ainda não é a hora. Na hora eu vou estar preparado. Muita gente tem dito, eu sou membro da geração Jesus Cristo. Quando o meu nome estiver no meio da coluna do jornal, me caluniando, me difamando, me acusando de adultério, prostituição, de engano, de pornografia, me acusando de estelionatário, muita gente vai botar sua Bíblia no braço e vai para casa, irmão. Porque não vai orar, vai ficar com a resposta da mídia e não com a do Espírito Santo. Quem ora não cai, irmão. Quem ora não cai. Mas não importa o que venha pela frente, Ele já falou, o teu galardão está comigo, para na hora certa eu te dar. Irmão, Deus é o mesmo, e você sabe, nós temos falado, que tem um projeto de Deus, para fazer julgamento contra alguns, que se levantaram contra o Deus deste ministério, não se levantaram contra mim. Quem se levantar contra mim, eu sou pó e cinza. Mas quem se levanta contra o Deus da Bíblia, que é invocado neste lugar, não poderá sobreviver. Eu quero te pedir, fortifica-te, porque o que vem pela frente é terrível. Os teus ouvidos vão retinir, os teus tímpanos não vão suportar. Se você não entender que aquele Deus que disse, anjo da morte, vai para o Egito. Se você não entender isso, você não ficará de pé.
E eu estou pagando um alto preço para te dizer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem mandou ele matar os primogênitos, foi Deus, esse que nós cultuamos aqui. Você sabe qual Deus? Jesus Cristo, foi Ele que matou os primogênitos. Foi Ele que mandou. Muita gente não identifica, porque não conhece algumas expressões do Antigo Testamento. Foi Ele mesmo. Ele permitiu, não mandou matar, mas permitiu que todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, em Belém, da Judéia, fossem mortas pela espada do rei Herodes. E ele ordenou um anjo para ferir Herodes e ser comido pelos bichos. Eu não vou descrever aqui como Herodes morreu, você não suportaria. Até eu, na pesquisa, quase que não suportei. Então, meu irmão, guarda esta mensagem com carinho. Deus é o mesmo. Vai para a intimidade do teu quarto. Vai falar com o teu Deus. Vai pegar a Bíblia e vai dedicar tempo a ela, meu irmão. Para de perder tempo. Aqui ninguém é proibido a ver novela, mas olha, é bom você decidir logo a tua escolha. Porque eu estava lendo o livro de Apocalipse, melhor dizendo, de Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, e eu identifiquei, Deus me mostrou uma coisa interessante, e ele disse que na hora do juízo, quando a consumação dos séculos está prestes a acontecer com a vinda do Messias no Monte das Oliveiras, está escrito que as pessoas estariam vivendo despreocupadamente. E Jesus vem lá no Novo Testamento e diz que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando, dando em casamento, fazendo negócio, prosperando. E a palavra foi impactante. Por isso, irmão, prepara-te. Você tem o seu trabalho, trabalha 8, 10, 12 horas. Você precisa de Bíblia na sua vida. Se você disser assim, não, mas eu não tenho tempo, o meu trabalho toma todo o meu tempo. Decida hoje, irmão, o que é mais importante para você, o teu Deus ou o teu trabalho? Porque Deus pode te dar um trabalho bem melhor, mas você ter tempo para se dedicar à Escritura. As igrejas por aí caíram, sabe por quê? Começaram a incentivar. Eu acompanhei essa era em que pastores incentivavam os membros a ter um bom emprego e ter uma faculdade, porque já estavam pensando no dízimo que aquele membro traria para os cofres da igreja. Aqui, meu irmão, você não vai ser incentivado a isso. Você vai ser incentivado a buscar a direção de Deus. Se Deus te mandar fazer um concurso, meu irmão, faça. Se Deus te mandar ir para o emprego A, B, C, vá. Mas tem que ser Deus mandando, irmão. Porque Jesus Cristo disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, meu irmão, para nós concluirmos, muitos de nós, no caso eu não, mas muitos de nós, já estamos no corredor do martírio. Mas, antes de chegarmos no final, quem entrar no nosso caminho, vira pó e cinza. Quem se levantar contra o teu Deus, antes de chegar a hora de você contemplar os teus algozes, vai virar pó e cinza. Porque aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem entrar entre você e a obra que Deus tem na sua vida, está frito. Ele traçou uma obra para você e ela tem que ir até o final. Ninguém vai interromper a obra que Deus tem na sua vida. Ninguém vai te interromper, nem com calúnia, nem com mentira, nem com difamação. Não interessa o que façam, ninguém interrompe. Ninguém impede, porque operando Deus, quem impedirá? Amém?
Senhor nos abençoe em nome de Jesus.